Olá, tudo bem? Passando aqui pra gente trazer aqui um conteúdo sobre medo versus fé, tá? E tentar entender um pouquinho sobre a questão do medo. Eu vi a seguinte frase de uma pessoa, ela leu em algum lugar e trouxe pra mim. A mesma força que eu faço para ter medo, eu posso fazer para ter fé. Querendo ou não, parece que é sempre num cenário novo e assustador ou de incertezas, onde o medo se apresenta e onde também a fé se apresenta. E eu fiquei com essa frase, e ao ouvir essa frase eu lembrei de dois textos da Bíblia. Ambos se encontram em Mateus e ambos vão falar sobre a mesma temática, que é uma tempestade no mar. E eu achei interessante que Jesus, ao repreender os seus discípulos, na primeira, que é Mateus 8, do 23 ao 26, você vai encontrar essa passagem, ele vai falar assim, por que temais, homens de pequena fé? Então ele associa o medo, temor, à pequena fé deles. Vocês estão temendo porque vocês são homens de pequena fé. Se vocês tivessem mais fé, vocês não teriam medo. Por isso a correlação. Então, e mais na frente também vai ver em Mateus, capítulo 14, do 30, né? Pedro está numa situação de medo, e sente o vento frio, ele começa a ter medo, ele começa a afundar e ele entra em desespero. Então o medo te atrapalha a viver uma experiência nova. Um novo mercado de incerteza, tá? E aí, se eu sou sobrecarregada de medo, o medo me atrapalha a vivenciar aquilo, por conta daquele sentimento que faz com que eu entre em desespero. E aí ele entra em desespero, e aí Jesus, né, socorre, salva e tal. E a fala de Jesus também, né, bem parecida com o de Mateus 8. Ele vai falar assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, ao analisar puramente só esses dois textos, eu já vejo uma correlação. Onde há medo, onde há temor, onde há dúvida, é uma evidência de pequena fé. Porque se eu tenho uma fé grande, esse sentimento de medo não tem espaço, tá? E aí vamos tentar aprofundar a questão do medo. Se você jogar no Google, vai aparecer a definição do medo, vai falar sobre essa sensação desagradável, que ela é desencadeada por uma percepção de perigo. E é interessante entender que esse perigo ele pode ser real, como ele pode ser fantasioso. Muitas pessoas que vivenciam estados de ansiedade têm uma mente que evidencia um perigo imaginário, às vezes, né, e sentem esse medo, sente muito medo, a pessoa que sofre de ansiedade. Então, sensação desagradável, que é desencadeada por uma percepção de perigo. Então eu percebo um perigo e vem essa sensação desagradável de medo. Interessante entender a construção fisiológica do medo. Quando a gente sente medo, tem coisas dentro do nosso organismo acontecendo. Adrenalina subindo. Para quê? Para que a gente fique super atento, já que eu estou numa situação de perigo. Deixa eu ficar atenta para quê? Eu lute ou fuja daquela situação. Então a adrenalina tá lá, o cortisol também, porque é extremamente estressante, aquela sensação de desconforto, de o que eu faço, é uma sensação desagradável. Então, cortisol também estresse. Porém, também tem um outro hormônio ali sendo ativado, que é a dopamina. Né? Dopamina quando a gente tá enfrentando aquele medo, ou quando a gente vence aquele medo. Por isso que a dopamina é prazer, né? Por isso tem gente que é fascinado em filmezinho de terror, né? Porque leva aquele susto, mas depois, passou, né? Ou parques temáticos que tem esse enredo de sustos, porque tem a dopamina. É interessante entender que nós, como seres humanos que somos, né? Vamos viver situações onde teremos medo, tá? Eu tô falando que você não deveria sentir medo, até porque o medo é um sentimento instintivo de proteção, ok? Então, não vai vestir uma capa de super-herói e sair entrando em cenários ruins porque você tá cheio de fé, que aí você tá indo pra loucura. Não atenta ao Senhor. Mas, na maioria dos nossos medos, eles são desenvolvidos por meio da experiência, né? Então, tem coisas que são inatas, mas grande parte é cultural, a gente vai aprendendo. Então, quem mora no Rio de Janeiro já aprendeu que Rio de Janeiro é um lugar meio perigoso, que tem rua que é mais, né? Então a gente vai aprendendo por meio das nossas experiências, ou que nós vivenciamos, ou que pessoas vão trazendo pra gente. Por isso que quando teve a pandemia e o pessoal ficou consumindo muita informação da pandemia, muitos sentiram medo e pânico, porque aquele excesso de informação gerou medo. Então você não precisa estar vivendo a experiência. Às vezes só de ficar sabendo, ficar muito emergido naquilo que está acontecendo pode gerar essa sensação de medo. Então, as pessoas ansiosas têm mais propensão a temer situações, porque sempre que pensa nesse futuro, lembra que é uma ideia catastrófica, enfim. E aí, pensando nisso, tenta olhar para a tua vida, e é uma pergunta refletiva para tu refletir. Como seria a tua vida se ela fosse governada pelo medo, sabendo que o medo gera um instinto de fugir ou lutar? Como seria a sensação desagradável do cortisol ali no pico por conta de ter uma vida governada pelo medo? E agora eu te convido a pensar no oposto. E se tua vida fosse governada por fé? Como ela seria? Como ela fluiria? Então, nós podemos sentir medo ou depositar fé quando a gente tem uma experiência
né, que é ruim ou que gera algum mal-estar. Sempre que você estiver num cenário novo, você tem possibilidade, você pode ter fé de que as coisas vão ser superadas. E aí é engraçado, se a gente para analisar a questão da fé e estuda um pouco de psicologia positiva, né? Parece que a psicologia positiva só analisou o que a Bíblia já falava, que é sobre o exercício da fé, né? Então, existem grandes situações na nossa vida que vão ser convites para nós exercitarmos a nossa fé, ao invés de ser consumido pelo medo. Então, tem um estudo muito interessante para falar sobre que descobriu que o nosso cérebro ele precisa reviver o medo para poder combatê-lo. E aí é engraçado porque eu trouxe duas passagens onde aqueles discípulos reviveram o mesmo cenário e aí eles conseguiram combater. Lógico, gente, o psicólogo, quando trabalha a questão do medo no cliente, essa exposição ela é contínua, mas ela é controlada, tá? Para não retraumatizar, para você não ficar mais traumatizado do que antes, tá? Mas é só para te mostrar como o nosso cérebro funciona. A gente trabalha com, normalmente no atendimento clínico, com dessensibilização. Né? Às vezes é imaginar aquele cenário, imaginar até estar fortalecido para se aproximar daquilo que é temido. Então, pessoas que estão com uma fobia, dificuldade de subir e descer de elevador, enfim, para lidar com esses enfrentamentos. Mas, voltando para a questão principal, medo e fé. Então, tenta avaliar a origem do seu medo, né? O que tem te gerado medo? Se pergunte, o que é que tem me gerado medo? A Natália falou e eu entendi e fez sentido pra mim. Que aonde tem muito medo, evidencia que eu tenho pouca fé, pouca convicção. Por exemplo, onde tem muito medo de falar em público, normalmente ela tem uma ideia de pouca fé em si. Então eu não acho que eu sou capaz, eu não acho que eu sou relevante, eu não acho que vai dar certo. E aí, muito medo. Consegue entender como funciona a dinâmica? Então, primeiro, conheça aquilo que tem te gerado medo. A gente precisa conhecer para combater. Depois, se imagine superando, vencendo. E aí vai outro texto. Hebreus 11:1, que vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos, então tem uma esperança de algo. E coisas que eu ainda não vejo, mas talvez eu imagine, eu crio. Então, se você está muito paralisado numa situação de medo, se imagine vencendo esse medo, rompendo essa dificuldade. E se você tiver um tempinho, vai ler Hebreus, né? Ali vai falar sobre várias pessoas que fizeram atos extraordinários, mas tudo foi movido pela fé. Elas tiveram fé e a fé ajudaram elas a romperem, a chegarem e fazer aqueles feitos. Então, sempre que vocês estiverem em um cenário novo, tudo que é novo traz incerteza, né? Então, o sentimento de incerteza ali vem. E quando tem muito medo, tem desesperança. Quando eu tenho fé, eu tenho esperança. Então, quanto maior o seu medo, menor a sua fé. Se é incerto, há possibilidades. É isso que eu quero que você tenha ideia. Todo cenário de incerteza, existem muitas possibilidades. Ao invés de eu ser paralisado pelo meu medo, como é eu romper em fé. Daniel é um bom exemplo de que viveu circunstâncias que faziam com que ele precisasse exercitar a fé em cenários desafiadores. Então, esse é o resumo do medo. Lembra, o medo é instintivo, todo ser humano sente, mas eu tô falando de um medo que te impede de vivenciar uma coisa nova, de você viver o novo de Deus, de você crescer, né? Então, ao invés de olhar para esse desafio e paralisar pelo medo, olhe para esse desafio e exercite a sua fé.